Prazer e que prazer estar contigo, meu Brasil querido. Muito boa tarde, estamos chegando no Mirante Esporte. Hoje, substituição do comentarista da Análise Fácil, Thiago Bastos, né? Tá meio gripadinho, mas já tá recuperado. Aqui também hoje no programa vai participar o Hugo Saraiva, que já tem livros do futebol do Maranhão, livro do Sampaio, agora fazendo também o livro das equipes menores do estado do Maranhão, da nossa capital. E, consequentemente, a gente eu já recebi o Hugo no programa Bola na Rede, aqui na semana passada, né, Hugo? Na semana passada. E, mais uma vez, ele aqui presente para a divulgação do seu trabalho, que é um trabalho espetacular, maravilhoso. E a gente fala já também a respeito desse livro aí do Hugo Saraiva. Com esses assuntos, tem um papo rápido aqui com o nosso amigo Hugo. Hugo hoje é mais rápido, né? Com certeza. Temos só uma horinha de programa e a gente te recebe aqui com muito prazer mais uma vez. Muito boa tarde. Tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo espaço, Laércio. Tá aqui para divulgar esse meu livro que está quase esgotando, né? Tá, que bom. Isso é notícia boa, né? Tem certas... Cara, tem coisas que a gente não acredita, né? A gente faz às vezes um livro despretensiosamente, mais para deixar um registro histórico, né? Mas a resposta do público é tão grande que já faz com que a gente já, inclusive, ganhe fôlego para uma próxima edição. Né? Então, obrigado pelo espaço. Para quem não acompanhou o nosso programa do Bola na Rede que você esteve presente, nos fale do conteúdo desse livro e por que falar nesse momento das equipes menores do estado. Esse aqui é o meu, na verdade, é o quinto. Tá? Aqui pela ordem eu trouxe até para mostrar aqui, ó, Sampaio Corrêa. Tá? Esse aqui, eu também tenho esse exemplar, né? Aí depois eu lancei o Motoclube de São Luís, que esse aqui é o segundo. Isso. Esse aqui é o do Maranhão. Tá no YouTube, né? Memória Rubro-Negra, né? Essa aqui é a boneca do livro, que até o próprio livro eu não tenho. Isso. Meu bode de Gregório, aí galera. Salve meu bode de Gregório, a história do Maranhão Atlético Clube. O meu quarto livro, que é um trabalho menor, que foi mais fechado para algumas pessoas, foi um trabalho sobre o futsal nas escolas, onde eu trabalho. Escola pública, as duas escolas públicas da Sede Operária. E José Justino Pereira, Duas Histórias, Um Só Amor. Aí tem um resumo aí de uns 5 anos aí de futsal, muito bons. Deixei para a molecada lá que participava do esporte nas minhas escolas, deixar como um trabalho para a vida deles, né? Isso. Né? E aqui o último, que é o Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, esse aqui que está me dando assim, uma resposta muito boa. Né? Ferroviário, Graça Aranha, Botafogo do Anil, Vitória do Mato, Tupã, IAP, Ícaro e o nosso querido Furacão da Coab, Expressinho. São 8 clubes que eu coloquei. Vitória do Mar Futebol Clube, né? É aqui? Esse é o Vitória? Do Mar, o escudo original, né? Inclusive. É o escudo original. É o que eu fiquei aqui olhando e digo, VM, não, FC, é porque, na verdade, eu tentei pegar o primeiro de todos, entendeu? Isso. Então, na pesquisa, esse foi o Ícaro, o primeiro escudo do Vitória do Mar, né? Então, eu condensei 8 clubes numa publicação de quase 400 páginas, onde eu conto um pouco sobre a fundação, grandes ídolos, passagens importantes, títulos maranhenses bem detalhados, o que de melhor aconteceu em cada edição, cada título, né? E assim, foi um trabalho muito gratificante por saber que eu vou deixar uma contribuição, né? É aquela coisa, a gente vai e o livro fica. Isso. Né? O trabalho fica, acho que mais do que pensar em obter lucro pela venda do livro, é mais pelo exemplo de todos, de deixar um legado. O resgate da memória importante eu fico triste, cara. Às vezes a gente pergunta, como é que foi a campanha do Graça Aranha no seu primeiro estadual e não tem nada. Aí o cara vai ter que se... mas eu já participei lá na década, mas cadê? Não tem... fica um recorte muito avulso. Mas eu joguei no Vitória do Mato, mas não tem nada. Isso. Então, ou a pessoa ela vai se confiar na palavra de quem viveu na época, ou ela vai ter que ir até a biblioteca pública e fazer uma pesquisa para ver realmente como é que era. Então, esse livro é um apanhado do que aconteceu de melhor e de pior na vida desses 8 clubes maranhenses. Né? Porque eu falo de pior, porque, por exemplo, o Expressinho, apesar de ser querido por todo mundo, ele tem um título de pior time do mundo, né? Em 96 ele teve uma coisa que eu não sabia, sinceramente. Foi, ele pior time do mundo. Não, ele brigou com o Ibis. Com o Ibis. Assim, de testa. E o Expressinho era tão ruim que ganhou. O Ibis. Ganhar do Ibis é uma coisa difícil. Séria, então o Expressinho em 96 ele não ganhou de ninguém. O ataque sofreu quase 100 gols. Né, mas aí, claro, que no livro eu conto bastidores, todos os bastidores. Clube, por exemplo, primeira viagem do Expressinho para esse estadual, o ônibus quebrou em Santa Rita e o time pegou o WO. E o próprio presidente da federação, passou
pelo ônibus e não tomou nenhuma providência. Incrível, né? Simplesmente deu WO e não considerou o fato de que um ônibus quebrou. Exato. Poderia ter remarcado a partida, não, deu WO. Então eu conto muitos detalhes de O bastidores. presidente era o Alberto, na época, né? Exatamente, o Alberto Ferreira, que Deus o tenha. Então tem muito detalhe assim, de bastidores que o livro vai ser atrativo por isso. Então fala sobre as... vamos pegar, por minúcias. Esse expressinho de 96. Tudo. O time não tinha a menor condição. Para não sofrer uma punição e ser... como é que fala? Que o time ficar um tempo sem jogar. Ficar fora, exatamente, das competições, ser alijado da competição. Isso, aí resolveram colocar de qualquer jeito. Tipo assim, o expressinho entrou, mas já pedindo a Deus para acabar. Isso. Tinha a menor condição. Somente atletas amadores, ninguém recebia, todo mundo... Quando treinava, era um treino ou outro, e muitas das vezes era com a equipe incompleta, mendigando campo para treinar. Então, quer dizer, uma situação que não tinha a menor... Isso acontecia muito com essas equipes nessa época. O próprio Boa Vontade também sofreu muito, né, com essas histórias. Me recordo Vitória muito. do Mar também. Todos esses clubes Vitória do Mar. Que foi terminar aqui a sua vida aqui no Maiobão. No Departamento Autônomo de Futebol de Pastor Lumiar. Né, foi terminar ali. Então tinha muito desse cara, muito. Se a gente olha hoje, a gente vê, ainda tem clube que não é um padrão que a gente esperaria. Imagina, década de 70, 80, 90. Mas em todas essas equipes que a gente está falando aqui, passaram grandes jogadores. Muitos. Depois que passaram por essas equipes, eles foram ganhando corpo, integrando as maiores equipes do nosso estado e até mesmo fora do estado, não é isso, Hugo? Sim, sim. Por exemplo, o Juca Balé, por exemplo. O Botafogo do Anil. Do Anil, isso. Do Anil é um celeiro. O Juca é inclusive um abraço bem grande para o nosso... A Juca tá lá pelo interior, a Juca agora só vive ali atravessando a Bahia para ir lá para Guimarães, né? Cedral. Um abraço pro Juca, um cara gente boa demais. Ele é cria também daqui, né? Começou, jogou no Tupã, jogou Maranhão, jogou Moto, jogou Sampaio Correia, Expressinho. É cria do Expressinho, então assim, um cara que é folclórico aqui, né? Isso. Então assim, revelou muita gente importante passou também, né? O Hamilton, que é um dos maiores nomes aqui do futebol maranhense, né? Começou aqui em São Luís no Ferroviário, apesar dele ser paraense, ter começado na Tuna. Então, assim, o futebol maranhense, apesar de tudo, assim, das limitações que eu via, né, pelo estudo que eu via na época, é um grande celeiro, cara. Um grande celeiro mesmo. Um dos últimos que a gente viu aí, que foi o Kleber Pereira, cria do Anil também, né? Então, assim, são clubes que eu escolhi assim a dedo. Claro, ficaria muito volumoso e teria clubes que eu não, por momento, eu não via assim. Como contar a história, porque também não teve muita história a contar. Mas futuramente, numa segunda edição atualizada e revisada, pode entrar outros clubes. Mas por momento são esses 8 clubes que estão na publicação, que é um livro que me tomou aí praticamente 9 anos de um trabalho muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu sempre falo que a cada ida que eu vou à biblioteca pública, a cada ex-jogador, ex-torcedor que eu sento para conversar, às vezes meia hora, é uma aula. Então, às vezes, um torcedor me conta uma coisa, eu vou já no próprio celular, anoto, guardo, porque isso aí eu posso usar futuramente para uma publicação. Então, é um livro que realmente eu tive um prazer muito grande de lançá-lo, né? E chega aqui ao público, hoje a gente só existe um ponto de venda do livro, que é na livraria Vozes, na Rua do Sol, né? Onde ainda existe exemplar, nas outras já esgotou, né? Tamanho sucesso que eu obtive nesse novo livro. Então, a quem interessar, Livraria Vozes na Rua do Sol, ali, né, acho que quase bem no comecinho da Rua do Sol tem a Livraria Vozes. Então o público, torcedor que quiser adquirir pode ir ali, né? Ou então pode até procurar comigo nas minhas redes sociais, né? Quem quiser, eu estou no Instagram, que é o hugo.saraiva.ef, que é de educação física. Tem um blog também, hugo.saraiva.ef, F é de educação física. Ou tem o meu blog, que é o Futebol Maranhense Antigo, que na verdade é o que motivou a publicação desse trabalho, que é o futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br. Ali tem um apanhado de 11 anos já de muita publicação ali. Tem um podcast, Memórias do Futebol Maranhense, que é um trabalho que eu fiz em 2013. Tem umas 20 entrevistas aí com ex-jogadores, torcedores, dirigentes, que eu coloquei em áudio ali, para também preservar um pouquinho a história desses personagens, né? Clubes do interior. Futuramente eu já comecei, Pinheiro, Imperatriz, Bacabal e o Coroatá. Já começou a trabalhar em cima. Já comecei a trabalhar, claro,
como eu também trabalho, cara, trabalho pra caramba, eu tô na rede estadual, tô na rede municipal, então o tempo, claro, é curto. É curto, é muito curto. Tem que tirar também uma tô horinha com por futebol, dia pra ir. também tô com futsal, né, do Justino Pereira. Inclusive amanhã a gente joga uma decisão, uma final, lá na Polícia Militar, na Sede Operária, mas então assim, o tempo que eu tenho é o tempo de pesquisar alguma coisa, de conseguir, né, às vezes eu pego um ex-dirigente e aí, pô, a gente conversa já é um material que eu tenho guardado. Então futuramente eu tenho a pretensão de finalizar, que já comecei, né, talvez o JV Lideral entre, talvez, mas é como eu disse, ele teve uma vida muito curta. Não tem um peso, apesar de ser campeão maranhense, não tem um peso de uma Imperatriz, um Bacabal. Sim. E o meu futuro também, um futuro que eu penso ainda em finalizar, que eu já comecei, é fazer um livro sobre a história do craque Hamilton, que jogou aqui no futebol maranhense, considerado o maior jogador de todos os tempos. O livro já comecei a preparar, né? Como ele jogou em Recife, no Santa Cruz, já entrei em contato com muita gente, já consegui material de lá. Para preparar esse trabalho sobre ele, que eu acho que é importante também deixar registrada a história dele, que pouca gente conhece, muita gente conhece de conversa oral, assim, com torcedores mais antigos, mas não sabe quem foi. Não tem assim um local, assim, não, tá aqui um livro sobre quem foi o Hamilton. Então esses 2 livros são os meus próximos livros que eu pretendo lançá-los em breve. Tá certo. Mais alguma coisa, meu amigão? Pô, agradecer mais uma vez, né? Agradecer mais uma vez o espaço. Sabe que a casa aqui é sua, os programas aqui você manda. Ah, imagina. Eu agradeço demais, Laércio, enfim, por tudo, por esses 4 livros, né? Sampaio, Moto, Maranhão e esse agora dos menores. Eu agradeço muito ao torcedor que manda mensagem. Tem torcedor que compra o livro e me manda lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, comprei teu livro, manda lá uma foto. Isso é gratificante pra caramba. É saber que o torcedor gostou do resultado do livro, né? Do trabalho. Muita gente procura. Comecei, inclusive, a vender o livro Sampaio, Moto e Maranhão no digital. Né? Também quem quiser, pelo Instagram, hugo.saraiva.ef, tá lá o livro, ele é enviado no digital, porque infelizmente o físico já não tem mais. Isso. Futuramente vem uma nova edição do Sampaio, revisada, atualizada até o centenário. Opa, legal. Que já comecei, eu peguei a partir da década de 2009 para frente, já praticamente era Sérgio Frota, já comecei a trabalhar em cima para fazer um livro. Ele vem bem mais forte, vem muito mais detalhado o livro, o novo que eu vou relançar do Sampaio Corrêa. Mas de novo mesmo, esse novo almanaque dos menores do interior e um livro sobre o craque Hamilton. Milton Sacias. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Tá? Valeu, obrigadão. Sábado maravilhoso para todos nós. Todo mundo. Obrigado. Que o Sampaio Corrêa mande bem hoje.